Flamengo recusa a proposta do Shakhtar Donetsk por Rian Roberto e Benfica entra na briga pela joia. Apresentador Neto crava Marcos Antônio no Flamengo e clube rubro-negro pode envolver atacante Luiz Araújo na negociação. Excelente notícia! Pulgar e Paquetá treinaram com o elenco. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Então, dá aquela moral, se inscreve aqui embaixo, deixa o like, o joinha, porque é muito importante. E segue a gente nas redes, Raflamelo81. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Vamos falar da atividade de hoje, né? O Flamengo que se reapresentou após a folga de ontem e tivemos aí dois jogadores importantes na atividade. Lucas Paquetá e Eric Pulgar treinaram normalmente com o grupo. Não deixa de ser uma excelente notícia, né? Agora, é bem possível que o Leonardo Jardim segure aí a dupla para o jogo contra o Atlético Paranaense no próximo final de semana, para não antecipar aí um retorno e de repente voltar aí a lesão, tanto do Pulgar, que teve uma lesão aí no ombro, não foi uma lesão tão simples, e o Lucas Paquetá, que está de olho na Copa do Mundo. Portanto, eles treinaram hoje normalmente e estão sendo preparados para esse duelo contra o Atlético Paranaense. Até porque, contra o Atlético, o Flamengo não terá Everton Araújo e Jorginho, que cumprirão suspensão automática. Inclusive, os jogadores estarão à disposição do técnico Leonardo Jardim para o confronto de quinta-feira contra o Vitória em Salvador. Bora pra cima deles, hein, Mengão? Vamos com tudo. Hoje começa aí essa quinta fase da Copa do Brasil. Alguns jogos, né? O Cruzeiro, por exemplo, recebendo o Goiás. O primeiro jogo terminou empatado, né? Deixa eu pegar aqui o resultado certinho, né? Se eu não me engano foi 2-2, né? O primeiro jogo. Cruzeiro e Goiás. Tem também Internacional e Atlético. O primeiro jogo foi 2-1 para o Internacional na casa do Atlético. Nós teremos também um terceiro jogo hoje, o Fluminense, que empatou em 0-0 lá na casa do Operário e agora vai jogar no Maracanã. Então são esses três jogos hoje. Amanhã tem mais jogos da Copa do Brasil. Por exemplo, o Vasco recebendo o Paysandu. O Vasco ganhou por 2-0 o primeiro jogo. Tem o Coritiba recebendo o Santos. O primeiro jogo foi 0-0 na Vila Belmiro. Agora o Coritiba joga em casa. Teremos também amanhã Mirassol recebendo o Bragantino. O primeiro jogo foi 1-1. Jacuipense perdeu o primeiro jogo por 3-0. Vai receber o Palmeiras. E aí nós teremos amanhã também Ceará e Atlético Mineiro. O primeiro jogo foi 2-1 Atlético Mineiro em Minas. O jogo agora vai ser na casa do Ceará. E teremos também amanhã Remo recebendo o Bahia. Isso aqui foi uma grande surpresa, né? Porque o Remo ganhou do Bahia em Salvador por 3-1. Primeiro jogo, o Bahia vai precisar correr atrás do resultado. E os jogos da quinta-feira, teremos Chapecoense e Botafogo na casa da Chape. O Botafogo ganhou o primeiro jogo por 1-0. Atlético Goianiense e Paranaense, que empataram em 0-0 em Curitiba, agora jogarão em Goiânia. Confiança vai receber o Grêmio. O primeiro jogo foi 2-0 o Grêmio lá no Sul. E o Corinthians vai receber o Barra. O primeiro jogo foi 1-0 o Corinthians. Esse jogo acontece em São Paulo. O penúltimo jogo, CRB e Fortaleza. Fortaleza ganhou o primeiro jogo por 2-1. E o Flamengo, que vai a Salvador encarar o Vitória. O primeiro jogo no Maracanã foi 2-1 Mengão. Vambora pra cima deles. Falando sobre o mercado da bola, mas antes eu tenho que te lembrar que aqui embaixo está passando os produtos do Shopping do Rafla e é importante e interessante você dar uma olhada, porque deve ter aquele produto que você está procurando já há bastante tempo, né? O Rafla não tem patrocinador, você é o nosso patrocinador, então a cada compra aqui você ajuda o canal, o link está aqui no comentário fixado, você clica no link, já abre aí o Shopping do Rafla, são vários produtos, e se você comprar aí um produto rubro-negro, você está ajudando diretamente o Flamengo, porque é um produto original, oficial do clube nas principais lojas do país. Olha, o Flamengo recusou uma nova proposta do Shakhtar Donetsk pelo Rian Roberto, né? O Flamengo
voltou aí a recusar uma investida pelo meia. A proposta do clube ucraniano girava em torno de 9 milhões de euros fixos, mais 1 milhão em bônus por metas, além da aquisição de 85% dos direitos econômicos do atleta. Apesar dos valores considerados altos, a diretoria rubro-negra manteve a postura firme e entende que o atleta possui potencial de valorização no mercado. O clube, inclusive, já sinalizou internamente que só abre negociação a partir de 10 milhões de euros fixos, além de bônus por desempenho, conforme vinha sendo tratado em conversas anteriores. Além do Shakhtar, clubes como Lille e Benfica também demonstraram interesse no atleta e realizaram sondagens junto ao Flamengo. No entanto, até o momento, nenhuma proposta oficial chegou. Ian Roberto segue integrado à rotina do Sub-20, né? Ele está treinando normalmente, ele participa dos treinos, só não é relacionado para os jogos por uma ordem da diretoria do Flamengo enquanto não resolver essa pendência, né? E o Flamengo adota aí cautela na gestão do atleta e evita acelerar qualquer definição sobre o futuro imediato. A novidade é que o Benfica, né, começa agora a brigar, a disputar aí com os outros clubes a contratação do Rian Roberto. Benfica é o mais novo interessado. Entre Lille, Shakhtar, né, o Benfica é maior, né? Então o Benfica pretende aí oferecer uma proposta na casa dos 15 milhões de euros. Se o Benfica chegar nessa proposta de 15 milhões de euros, aí o Flamengo libera. São 86 milhões e meio de reais, né? Assim, a proposta pode ser 5 milhões de euros a mais do que a oferta do Lille, por exemplo, que são 10 milhões de euros. Vamos ver, né? A gente acompanha essa situação e qualquer novidade a gente informa. Essa notícia, inclusive, é do portal Flabase, em conjunto com o Fla Azueiro. Olha, gente, durante o programa Os Donos da Bola, da Band, o ex-jogador e apresentador Neto afirmou que o volante Marcos Antônio, atualmente jogador do São Paulo, deve se tornar jogador do Flamengo após a Copa do Mundo. Ele colocou isso ao vivo no programa, com todas as letras. Marcos Antônio será jogador do Flamengo após a Copa do Mundo. Aí muita gente começou a dar os créditos. O Flamengo, de fato, negociou a contratação desse atleta no início do ano, não conseguiu. São Paulo barrou a saída do Marcos Antônio, assim como o Flamengo também tentou a contratação do Caio Jorge do Cruzeiro. Esses dois jogadores do mercado brasileiro, o Flamengo tentou firme, forte, mas o São Paulo recusou. Só que, gente, temos uma novidade nessa questão aí do Marcos Antônio. A jornalista Raíza Simplício informou que o São Paulo tem interesse na repatriação do atacante Luiz Araújo, né, que atualmente aí está vivendo altos e baixos com o técnico Leonardo Jardim. Ele ainda não encaixou, né? Ele ainda não despontou aí nesse esquema do técnico português. E aí, portais que fazem a cobertura do tricolor paulista informam que o Flamengo pode até oferecer o Luiz Araújo, que toparia voltar ao clube que o revelou, ou até mesmo o Flamengo pode sugerir o Everton Cebolinha numa negociação envolvendo o Marcos Antônio, além de uma compensação financeira pelo volante. Então, o que deve acontecer nessa negociação? O Flamengo quer muito o Marcos Antônio. O Boto gosta muito do jogador, trabalhou com ele na Europa e tem a aprovação do técnico Leonardo Jardim. O Flamengo poderia chegar para o São Paulo e falar o seguinte: olha, vocês querem o Luiz Araújo? A gente dá o Luiz Araújo mais uma compensação financeira pelo Marcos Antônio. Ah, vocês não querem o Luiz Araújo? Preferem o Cebolinha? Então a gente, como o Cebolinha está encerrando o contrato aqui, a gente dá o Cebolinha mais uma compensação financeira. É um ou outro, tá? Não é o Luiz Araújo, o Cebolinha pelo Marcos Antônio, não. Ou o Luiz Araújo ou o Everton Cebolinha. É claro que se for o Cebolinha, a compensação financeira do Flamengo será maior, porque o contrato dele encerra em dezembro. E o Flamengo deve perder aí muito dinheiro com o jogador, que já falou isso, né, abertamente, que não vai renovar com o clube rubro-negro. Como o Luiz Araújo ainda tem um longo contrato com o Flamengo, é bom jogador, está passando aí por uma fase, né, de oscilação, a compensação financeira seria menor. E o São Paulo está ligado que o contrato do Cebolinha vai até dezembro. Então, tudo isso pode acontecer. Agora depende também do jogador, né? Se o Cebolinha não quiser ir para o São Paulo,
e já tiver aí já nessa paquera com outro clube, isso aí torna-se inviável. Bom, mas a proposta está na mesa, o Flamengo continua interessado em Marcos Antônio do São Paulo, assim como o Flamengo tem interesse no Danilo do Botafogo, tem interesse no Luiz Henrique do Zenit. São vários jogadores ali que estão no scout, né? Aliás, o scout está trabalhando para reforçar, qualificar essa equipe após a Copa do Mundo. Mas, gente, nada disso acontecerá agora. Primeiro que a janela está fechada. Segundo que só abre em julho, depois da Copa do Mundo. Então, toda essa movimentação de mercado vai acontecer depois da maior competição de seleções do mundo. Mas que o apresentador Neto cravou isso com todas as letras, ele cravou. Bom, Neto que é corintiano, né? Alô, Neto! Que loucura, hein? Viralizou, rapaz. Um monte de gente aí dando os créditos para o Neto nessa informação aí do Marcos Antônio. Se bem que o Neto já cravou muitas coisas que não aconteceram, né? Esse é o problema. Bom, a gente volta a falar de Flamengo a qualquer momento. Quero agradecer muito o carinho da sua audiência, da sua participação, seja aqui no chat comentando, seja no like, na inscrição ou compartilhando o nosso conteúdo para todo mundo. E não se esqueça de conferir lá se tem algum produto que você goste, que chama atenção, lá no Shopping do Rafa. O link está aqui no comentário fixado. Grande abraço, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!